Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos. Hoje teremos mais uma aula de geografia. Pega a caneta e papel e vem comigo. Na aula de hoje estudaremos o Sistema Solar, o Sol e os planetas. Os tópicos que trabalharemos são, primeiro, o Sistema Solar, o Sol, os planetas do Sistema Solar e o nosso maravilhoso planeta Terra. Só que para tratarmos sobre o Sistema Solar, o Sol e os planetas, precisamos fazer um breve estudo sobre a origem do universo. A principal teoria científica, a teoria mais aceita para a origem do universo, é a teoria do Big Bang. Ela diz o seguinte, que toda a matéria e energia do universo estavam concentradas num ponto único, extremamente quente. Posteriormente, futuramente, teria ocorrido uma explosão e, a partir disso, houve a expansão e o resfriamento da matéria. Esta começou a se agregar, formando galáxias e corpos celestes. Então, o que aconteceu? Toda a matéria do universo, segundo a teoria do Big Bang, estava concentrada em um único ponto, submetidos a uma essa matéria estava submetida a uma elevada temperatura, um ponto muito quente. Em um determinado instante, houve uma explosão e toda essa matéria começou a se expandir, se espalhar. Nesse contexto, nesse momento, surgiu o tempo e o espaço. Com o passar do tempo, parte dessa matéria começou a se agrupar, formando corpos celestes, como planetas, estrelas, galáxias e assim por diante. Então, tudo que existe no universo teria surgido a partir desta grande explosão. Entendido? Vamos avançar. Galáxia é um aglomerado de corpos celestes que se movimentam juntos pelo espaço. A Terra faz parte do Sistema Solar, o qual integra a galáxia Via Láctea. Então, basicamente, quando nós temos uma reunião de corpos celestes, como estrelas, planetas, satélites, que se deslocam em conjunto no espaço, nós temos uma galáxia. Então, uma galáxia é uma reunião de corpos celestes que se deslocam juntos pelo espaço. A nossa galáxia, a galáxia em que nós estamos, é uma galáxia chamada de Via Láctea. Via Láctea significa caminho de leite, porque lembra um caminho traçado com leite. Essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. O Sistema Solar, onde está o planeta Terra, faz parte da Via Láctea. Então, nessa representação aqui da Via Láctea, o Sistema Solar representa um pequeno pontinho em toda essa grandeza que é a Via Láctea. E a Terra é um pontinho bem menor dentro desse Sistema Solar, certo? Vamos avançar. O Sistema Solar é o conjunto formado pelo Sol, planetas e outros astros que orbitam ao redor dessa estrela. Então, o Sistema Solar é formado pelo Sol, mais os planetas e mais outros astros que orbitam, que giram, que ficam circundando o Sol. Além do Sol, existem no Sistema Solar um total de 8 planetas, 5 planetas anões, 179 luas. Essas luas são satélites naturais. Essas luas são astros que giram em torno dos planetas. E uma grande quantidade de corpos, como asteroides, cometas e outros. Então, tudo isso que eu acabei de citar são astros que fazem parte do Sistema Solar. Observem nessa imagem os planetas que fazem parte do Sistema Solar. São eles, na ordem de
do mais próximo do Sol até o mais distante. Então, os planetas do Sistema Solar são, primeiro, aqui está o Sol, o primeiro deles é Mercúrio, em seguida, Vênus, depois vem o nosso planeta, Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Um total de 8 planetas. O planeta Plutão era classificado como planeta e deixou de ser classificado como planeta e foi rebaixado para a condição de planeta anão, por deixar de satisfazer alguns requisitos astronômicos que classificam os astros como planetas. Então, Plutão deixou de ser classificado como planeta e passou a ser planeta anão. Por isso que nessa imagem nós só temos os 8 planetas, sem Plutão. Pronto. Agora vamos tratar sobre o Sistema Solar, falando inicialmente sobre o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ou seja, a distância dele é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós. Ele é responsável por manter todo o Sistema Solar em sua interação gravitacional, ou seja, 8 planetas e os demais corpos celestes orbitando em torno dele. Como eu falei ainda há pouco, no Sistema Solar nós temos o Sol e os demais planetas que giram em torno do Sol, executando um movimento chamado de translação, que é esse giro que os planetas fazem em torno do Sol. O Sol ele é composto 74% de hidrogênio, 24% de hélio e 2% por outros gases e elementos. Toda a energia do Sol é produzida por um processo conhecido como fusão nuclear. A fusão nuclear consiste, basicamente, na junção de dois gases, dois átomos de hidrogênio que se fundem, se juntam, formando um outro átomo, um outro elemento, que é o hélio. Dois átomos de hidrogênio se fundem, formando o hélio. Desse processo, há uma grande liberação de energia. E essa energia é a energia do Sol, que nós percebemos e sentimos aqui na Terra. Então, essa energia vem do processo chamado de fusão nuclear. A idade do Sol. Estima-se que o Sol tenha uma idade de 4,6 bilhões de anos. Daqui a cerca de 7 bilhões de anos, ele será uma gigante vermelha, ele ficará bem maior, com um raio de 200 vezes maior que o atual, 109 vezes maior que o raio da Terra, e até 5.000 vezes mais brilhante, engolindo a órbita do nosso planeta. Então, o prazo de validade da Terra seria algo em torno de 7 bilhões de anos, quando o Sol engoliria os demais planetas do Sistema Solar e o nosso planeta Terra. Mas daqui a 7 bilhões de anos não estaremos mais aqui. Então, não sofreremos esse impacto catastrófico. O Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo. Isso garante que um brilho pelos próximos 6 ou 7 bilhões de anos, devido à sua grande massa. Então, estima-se que o Sol ainda brilhará por todo esse tempo, 4 milhões de anos. A rotação do Sol em torno do seu próprio eixo é de 27 dias. Então, o Sol ele gira em torno do seu próprio eixo, ele faz movimentos em torno de si mesmo, podemos dizer assim, e isso dura em torno de 27 dias para ele dar um giro completo. As temperaturas no núcleo solar chegam a 15 milhões de graus Celsius. O Sol ele possui várias camadas. As camadas do Sol são o núcleo, a zona radioativa, a zona convectiva, a fotosfera, a cronosfera e a coroa. A parte mais quente do Sol é o seu núcleo, com temperaturas que podem chegar a 15 milhões de graus Celsius. Senti até calor. Vamos avançar.
Conhecendo os planetas. Os planetas do Sistema Solar, os planetas classificam-se como planetas telúricos ou rochosos e planetas jovianos ou gasosos. Os planetas telúricos ou rochosos são relativamente pequenos, próximos ao Sol e que apresentam uma superfície sólida. Já os planetas jovianos ou gasosos são planetas muito grandes, com um núcleo, a parte mais interna, sólido, e a sua atmosfera composta por gases como hidrogênio, hélio e metano, e são os mais afastados do Sol. Então, nessa imagem, vocês podem observar o seguinte, que os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São 4 planetas rochosos. E os planetas gasosos do Sistema Solar são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas gasosos são maiores e têm a sua atmosfera formada por gases como hidrogênio, hélio e metano. Os rochosos, eles são planetas bem menores e são mais próximos do Sol. Os planetas rochosos são mais próximos do Sol. Tá. Nessa imagem, nós temos um esquema apresentando as principais características dos planetas do Sistema Solar. Por exemplo, o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, com temperatura de até 430 graus Celsius. Vênus, conhecido como estrela d'alva, é um dos astros mais brilhantes no céu à noite. A Terra é o nosso planeta, nós traremos detalhes da Terra um pouquinho daqui a pouco. Marte é o planeta com características semelhantes à Terra, possui solo avermelhado rico em ferro e silício. Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, é o planeta de maior massa, o maior planeta do Sistema Solar, é esse grandão aqui, o Júpiter. Saturno é um planeta gasoso conhecido por seus anéis, os chamados anéis de Saturno. Urano é um planeta de pouca luminosidade, pouca claridade. Netuno, devido à presença de metano, ele possui uma cor azulada. Essas são algumas características importantes de cada um desses planetas. Vamos avançar. Agora trataremos sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Muita atenção para cá, porque o planeta Terra é a nossa casa e precisamos entendê-lo. Vamos lá. O planeta Terra, ele possui algumas camadas internas, algumas camadas que estão abaixo dos nossos pés. Na verdade, uma dessas camadas é essa camada em que nós estamos com os nossos pés sobre ela. A primeira camada da Terra, a mais superficial, é chamada de crosta terrestre. Nós estamos com os nossos pés sobre a crosta terrestre. É a camada sólida da Terra. Indo mais para as profundezas da Terra, nós temos uma outra camada, que é o manto. O manto ele subdivide-se em manto superior e manto inferior. Indo mais para as profundezas da Terra, nós encontramos a última camada, que é o núcleo, que subdivide-se em núcleo externo e núcleo interno. Vamos estudar mais isso. A crosta é a camada mais superficial, composta de sílica, alumínio, cálcio, magnésio, ferro, sódio e potássio, combinados com oxigênio. A crosta pode ser subdividida em duas porções bastante diferentes, a crosta continental e a crosta oceânica. Então, como eu disse, a crosta é a camada mais superficial da Terra, pode chegar até 70 quilômetros de largura, de espessura. A crosta continental ela é mais larga, a crosta oceânica ela é mais estreita. Vamos avançar. A segunda camada da Terra é o manto. O manto é uma zona intermediária. Vou voltar na imagem para vocês visualizarem. Essa camada intermediária aqui é o manto. O manto ele é uma zona intermediária, possui cerca de 2.900 quilômetros de largura, constitui 82% do volume da Terra e 68% da massa da Terra. Os primeiros 700 quilômetros são denominados de manto superior, enquanto os 2.200 quilômetros restantes são chamados de manto inferior. O manto é composto por rochas,
formadas por compostos de oxigênio como ferro, magnésio e sílica. A camada mais interna da Terra, olhem a imagem, é o núcleo, é a camada mais interna da Terra, lá no centro da Terra. Camada mais interna, composta por níquel e ferro. Essa é a composição do núcleo, níquel e ferro. Possui aproximadamente 7.500 quilômetros de diâmetro. A sua densidade aumenta com a profundidade. 16% do volume da Terra está no núcleo, mas a sua massa corresponde a 32% da massa do planeta Terra. Então, se pudéssemos colocar a Terra sobre uma balança, 32% da massa que fosse registrada na balança seria apenas do núcleo da Terra. Observem novamente essa imagem, onde nós temos aqui a crosta, a camada intermediária, o manto, que é uma camada semilíquida composta por magma, que se move devido às correntes de convecção, e o núcleo, a camada mais interna da Terra. Aí ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Então, o manto e a crosta. Agora, a Terra ela também possui algumas camadas externas, que são essas camadas que estão na parte externa da Terra. Nós analisamos as camadas internas, mas as camadas que estão do lado de fora, camadas externas, que também fazem parte do planeta Terra, do planeta em que vivemos. As camadas externas da Terra são, primeiro, a atmosfera. A atmosfera é a camada gasosa da Terra. É a camada da Terra formada por gases. Então, nós só conseguimos viver porque existe uma atmosfera que nos fornece oxigênio. Por meio do oxigênio e pelo oxigênio, nós precisamos do oxigênio para respirar. Uma outra camada da Terra é a hidrosfera. A hidrosfera é formada pelo conjunto das águas do planeta Terra. Então, as águas dos rios, dos mares, as águas dos oceanos, as águas subterrâneas, que são aquelas águas que estão debaixo do solo. Então, todas as águas do planeta Terra formam a chamada hidrosfera, que é a camada líquida da Terra. Hidrosfera, camada líquida. Uma outra camada da Terra, camada externa, é a chamada litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra. Só existe vida no planeta porque existe uma camada sólida, onde nós podemos pisar e viver sobre essa camada sólida, rígida do planeta Terra. A litosfera ela é basicamente a crosta terrestre e a parte superior do manto, que são partes sólidas do planeta. A litosfera é formada por rochas, por minerais. E uma outra camada da Terra é a chamada biosfera. O interessante é que a biosfera é a camada da qual você e eu fazemos parte. Nós fazemos parte da biosfera. Nós fazemos parte da Terra. Mas de qual camada? Nós fazemos parte da biosfera. Mas, professor, o que é exatamente a biosfera? Que você e eu fazemos parte? A biosfera é a camada da Terra formada por todos os seres vivos. Então, tudo o que tem vida no planeta Terra, desde as bactérias, as cianobactérias, os animais, os vegetais, todos nós fazemos parte da camada chamada de biosfera. Então, isso. Agora, outro fato importante e interessante é que a biosfera ela só existe porque existem essas outras três camadas aqui, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, a biosfera é uma camada dependente. Ela depende da existência dessas outras três camadas para poder existir. Imagine, nós precisamos da atmosfera para respirar. Nós precisamos dela para respirar. Então, só vivemos porque existe a atmosfera.
Nós precisamos da água. A água faz parte do nosso corpo. Nós bebemos água, consumimos a água. Nós precisamos da litosfera porque é nela em que nós estamos com os nossos pés sobre ela. Então, essas camadas da Terra, elas são a causa da existência dessa última camada, que é a biosfera. Então, com isso, encerramos mais uma aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.